Fala pessoal, tranquilo? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre identidade visual e posteriormente aplicar o Inkscape na construção de alguns elementos gráficos a respeito disso, tá? Então pessoal, o que é uma identidade visual? Pense numa empresa, num produto, alguma coisa nesse sentido, que você quer criar uma representação para ele ou para aquela empresa e espalhar isso pelos consumidores de uma forma que fique fácil de assimilar, que eles batam o olho e lembrem daquela empresa, por exemplo, né? Então, a intenção é criar como se fosse uma personalidade virtual, né? Basicamente isso, né? Você especificar alguns elementos gráficos, seja através de tipografias, de cores, de formas, de logotipos, né? E fazer com que aquilo seja reconhecido dentro de um ambiente maior, de um contexto mais geral, né? Então, criar uma representatividade para alguma coisa, né? Normalmente se aplica isso para empresas, produtos, né? Mas a intenção é que você crie algo representativo para alguma coisa, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, você pode criar cartões de visita, blocos de anotação, canetas, canecas, né? Como tem no exemplo seguinte aqui, CDs, camisetas, né? Tudo a partir de uma única identidade visual. Então, as coisas elas são compostas, os elementos são feitos de forma a fixar alguma coisa na cabeça do teu cliente, né? Do consumidor, né? Então, a intenção é especificar um padrão para um determinado produto que faz com que ele se distingua do restante, né? Que você bata o olho naquilo e lembre, isso daqui é uma marca de café, isso aqui é tal coisa, né? Então, fazer com que essas ideias sejam fixadas na cabeça do consumidor e, eventualmente, estimular ele a comprar aquele produto ou a obter coisas da mesma marca, por exemplo, né? Coisas que combinam, né? Por exemplo. Nós temos vários elementos que a gente pode trabalhar para construir uma identidade visual que tenha efeito no mercado, né? Então, por exemplo, nós podemos notar que algumas empresas elas se fixam em determinados padrões que a gente reconhece mesmo intuitivamente, né? Você bate o olho ali, por exemplo, aqui esse logotipo do Facebook, né? Isso aqui claramente é uma combinação de cores de outra empresa, né? Então, se a gente observar aqui, é um trocadilho, na verdade, uma piada que foi feita em cima disso, né? Mas nós temos as cores da Google, que automaticamente já nos remetem ao buscador, a todos os outros produtos da Google, por exemplo, né? Só que eles escreveram Facebook com a combinação de cores da Google, né? Então, a marca está tão consolidada na nossa cabeça que, embora esteja dizendo outra coisa, claramente ali está escrito Facebook, nós vemos que é um buscador e nos lembra do Google, né? Então, a intenção de criar uma identidade visual é despertar esse tipo de coisa nos teus clientes, nos teus usuários, consumidores, enfim, né? Em outros casos, a combinação de cores pode ser bastante relevante, né? Por exemplo, se você tiver um logotipo muito marcante que está famoso, que está consolidado no mercado, você vai bater o olho em alguns elementos ali, mesmo não tendo cor nenhuma, não tendo muitos detalhes, não tendo uma palavra que diga o que é aquilo, você sabe do que se refere. Então, por exemplo, o símbolo da Nike, o símbolo da Apple, o ícone do WhatsApp, Twitter, enfim, né? Então essas coisas, elas foram construídas ao longo de vários anos, por exemplo, elas foram difundidas em várias camadas diferentes e acabou fixando na nossa cabeça, né? Por exemplo, ali da Nike, a gente instantaneamente vai lembrar de camisetas, tênis, enfim, né? Quando a gente vê o símbolo do WhatsApp em um site, não precisa nem estar escrito WhatsApp ali, né? Nós sabemos que aquilo lá provavelmente é um link de contato que vai te levar ao número do WhatsApp ou diretamente a uma conversa, né? Então, ter um elemento desse num site deixa para o usuário muito mais intuitiva a navegação. Então, se ele está procurando um formulário de contato, mas ele vê o ícone do WhatsApp, ele clica ali, ele sabe que aquilo vai abrir no aplicativo, né? Então, coisas nesse sentido são bem interessantes a gente explorar e tentar fornecer para os nossos clientes ou nos nossos produtos mesmo um padrão visual, a especificação de elementos que vão fazer o usuário lembrar dos teus produtos futuramente. Na construção desses elementos, pessoal, eu gostaria de distinguir alguns conceitos aqui mais para a gente se situar, tá? Então, pessoal, nós podemos ter tanto marcas representadas por
graficamente pelas letras ali, pelos caracteres ou palavras, o nome da empresa, o nome do produto, né? Como nós podemos ter símbolos, né? Como eu acabei de mostrar ali, né? Então existem algumas distinções dentro desse meio que a gente pode fazer, né? Por exemplo, nós temos marcas de identidades de alguns produtos, por exemplo, que são representadas só por símbolos, né? Como é o caso do primeiro aqui, né? Então isso é conhecido como um isotipo, um pictograma ou um símbolo mesmo, né? É uma imagem que descreve alguma coisa e a intenção é você utilizar ela como o fator principal de identificação daquele item ou produto, né? Nós podemos ter também logotipos. Os logotipos são normalmente a palavra, um texto, alguma coisa que descreva o produto ou o item, né? Só que usando uma tipografia específica, né? Eu mostrei lá na aula de tipografia, inclusive o símbolo da Disney, que ele usa uma tipografia muito própria deles, né? Então qualquer coisa que você escreva com essa fonte, você vai lembrar da Disney, porque os caracteres são parecidos, eles são usados nesse produto especificamente, né? Nós podemos ainda ter logomarcas, né, que são identificadas por texto mais a imagem, né? Então uma combinação ali do símbolo com um elemento textual, né? E por fim nós podemos ter isologos, tá? Os isologos, pessoal, eles se diferem das logomarcas pelo simples fato de que o texto é embutido na imagem, tá? Então se você separar as coisas, muito provavelmente não vai fazer sentido. Vai ficar um elemento isolado ali que talvez você lembre do produto, talvez não, mas eles foram feitos para trabalhar juntos, né? Então, por exemplo, o logo da Burger King aqui, né? Ele faz parte, né? Todos esses elementos compõem o isologo deles, né? Então não existe como a gente separar as coisas, né? Agora falando um pouco sobre como nós podemos construir esses elementos que compõem a nossa identidade visual. A princípio é interessante a gente seguir alguns requisitos para garantir que aquilo vai ter uma efetividade no mercado ou no teu site, enfim, né? Então eu vou citar alguns elementos aqui para a gente ter como base, né? Então uma identidade visual ela precisa ser original, né? Então ela tem que descrever o teu produto, o teu item de uma forma que não se assemelhe com outras coisas que poderiam gerar uma confusão, né? Então isso poderia inclusive gerar processos para uma empresa, né? Copiar um logotipo ou alguma coisa de outra empresa e acabar utilizando em cima, né? O princípio da repetição é bem interessante também. Nós temos que fazer coisas que sejam fáceis de memorizar, né? Então, esses elementos básicos, algumas formas ou a própria tipografia, né? Ela pode ser descritiva ao ponto de não ser enjoativa, né? Só que ela tem que ser descritiva o suficiente para toda vez que você vê aquele item, você associar, opa, esse aqui é do site do fulano, isso aqui é o site de vendas do ciclano, enfim, né? O que mais, pessoal? Nós temos que ter unidade entre as coisas que a gente constrói, né? Então, evitar criar variações, por exemplo, de um mesmo logotipo, né? Por quê? Normalmente, quando você vê um logotipo várias vezes, você associa aquilo na tua cabeça. Quando você vê um pouquinho diferente, vamos supor uma maçã da Apple sem o pinguinho em cima, isso pode indicar falsificação, né? Então é bem comum, inclusive, a gente ver, por exemplo, um tênis de uma marca ali, só que você vai observar os detalhes, você vê que não é daquela marca, porque o logotipo é parecido, mas não é exatamente o mesmo, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso e manter uma determinada padronização quando você constrói as coisas. É claro, variações são interessantes, mas você tem que usar elas a teu favor e não fazer com que o usuário fique na dúvida, poxa, será que é o ícone do cara mesmo ou não, né? Então, o princípio de unidade é bastante importante, né? Além disso, nós temos que ter uma clareza nos elementos básicos. Como eu falei para vocês, uma ou outra coisa pode mudar. O teu logotipo ele pode mudar de cor, né, dependendo do contexto, né? Só que os elementos básicos dele têm que ser de fácil identificação, né? Você também tem que pensar na viabilidade técnica e financeira dessa identidade visual que você está criando. Então, a título de exemplificação, você poderia bolar um logotipo bem complexo, cheio de detalhes, e porventura o teu cliente ele quer fazer um painel, por exemplo, na beira da rodovia, e ele quer fazer isso, por exemplo, em aço inox.
Vamos supor, né, que a empresa dele trabalha com isso, né? Se você fizer um negócio muito complexo, pode ser extremamente caro para produzir. Então, tem que ter um pouco de noção do que se encaixa para aquele cliente e o que não se encaixa, né? Outra exemplificação, né? Você pode querer criar algo, por exemplo, totalmente virtual. Eu quero criar um logotipo que ele se comporta bem em animações, que ele tenha algum efeito diferente, alguma coisa nesse sentido, e fazer isso ser parte da minha identidade visual. Só que talvez o teu cliente trabalhe só com mídia impressa. Então, tem que se preocupar um pouco com o lado do cliente para você saber o que se encaixa na situação dele e o que não se encaixa, tá? E, para finalizar, o que você projeta tem que ser flexível, né? Então, vamos pensar assim, eu estou projetando algo para uma rede de lojas. Essas lojas, porventura, elas podem trabalhar em espaços alugados. Então, eu tenho que ter a flexibilidade, por exemplo, de poder alterar o meu logotipo, por exemplo, as cores do meu logo, para se adequar, por exemplo, a uma parede mais escura, uma parede mais clara, né? Claro, tudo isso é possível contornar, né? O cliente pode ir lá e fazer alguma alteração, pintar a parede e tudo. Mas se for algo mais modesto, você pode se esbarrar nisso, né? Então, pensar em algo que seja flexível, que dependendo das condições o cliente consiga adaptar. Um logotipo muito detalhado, se você precisar imprimir ele pequenininho num cartão de visita, talvez todos os detalhes sumam e o cliente não consiga identificar, né? Então tem que pensar nesse tipo de coisa, né? E o mais importante é que você consiga diferenciar aquela marca, aquele produto, aquele item de forma imediata, principalmente dos seus concorrentes, né? Se você tiver vários concorrentes com uma proposta parecida e uma identidade visual praticamente igual, muito provavelmente às vezes o cara vai ver a propaganda do teu item ali e vai pensar, nossa, legal, vou comprar. E ele vai na loja do vizinho porque as cores da fachada são as mesmas e ele se confunde, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Pessoal, partindo finalmente para a parte prática, como que a gente constrói uma identidade visual, um logotipo, uma marca para uma determinada empresa, por exemplo? Existem alguns passos que vocês podem seguir e é claro que você atuando no mercado de trabalho, talvez como designer, em alguma função relacionada a marketing, provavelmente você vai desenvolver a tua técnica, a tua conversação e vai conseguir resolver esses problemas do teu jeito, né? Mas enfim, algumas ideias para a gente começar aqui, para a gente usar na nossa atividade da aula de hoje. Nós podemos fazer um briefing através de uma conversa, de um bate-papo com o cliente, para obter informações sobre o que ele está procurando, né? Então, entender qual que é o histórico da empresa, saber informações sobre o teu produto, o que ele vende, como é que funciona, como é que não funciona, em que contexto que isso se encaixa, qual que é o público-alvo, se existem preferências de cores, porque às vezes a empresa já tem um histórico de utilizar um determinado padrão, né? Então, entender o que a marca precisa passar para os clientes dela, né? Então, esse brainstorm inicial já vai te dar um bom overview sobre o que você precisa fazer e você vai começar a entender o contexto, né? Será que o que eu estou fazendo vai ser aplicado em mídia impressa? Será que vai ser mais digital? Enfim, né? Na sequência, você passa por uma atividade de pesquisa um pouco mais aprofundada. A partir daquelas ideias iniciais, então, entender qual que é o universo de atuação da empresa e assim tentar formular alguma coisa para partir para os conceitos, né? Então, aqui entra a parte de rascunho, efetivamente, né? Começar a esboçar ideias para ver se aquilo se encaixa com as expectativas do cliente, né? Feito isso, tendo alguma ideia inicial, mais ou menos na cabeça do que o cliente precisa e ele já concordando em desenvolver algo naquele sentido, você pode partir para a prática, né? Então aí efetivamente começar a refinar esses rascunhos, né? E marcar apresentações com o teu cliente, né? Essas apresentações eu já mesclo com o item 5, que é a parte de ajustes. Inevitavelmente você vai criar várias versões do mesmo logo, vai mostrar para o cliente ele de uma cor, de outra cor, com fundo, sem fundo, projetado com letra, sem letra, mudando tipografia, enfim. Então, fazer esse refinamento junto com o cliente, porque é ele que tem que decidir o que representa a marca dele. Quem melhor conhece os produtos dele
é o próprio cliente, né? Então, você como designer vai propor ideias para ele, claro, não vai seguir estritamente as ideias do cliente, ele pode chegar com uma combinação completamente absurda que você não vai saber como colocar em prática de um jeito eficiente, né? Então, algumas combinações de cores, como a gente viu lá na aula de teoria das cores, quem tiver curiosidade, pesquisa no canal aí. Algumas coisas que não funcionam bem juntas, né? Então, barrar um pouco isso, né? Claro, sempre na conversa com o cliente você vai expor e mostrar as suas ideias também, né? Para chegar num consenso, certo, pessoal? Então, pessoal, dito isso, temos um bom material sobre identidade visual, já bastante coisa para a gente refletir. Vamos passar isso para a prática, né? Vamos pegar o nosso Inkscape lá e construir uma identidade visual para uma empresa fictícia chamada Fulanos Pesca, né? Então, a ideia é que se elabore uma identidade visual em cima desses conceitos que a gente acabou abordando na aula de hoje, né? E, claro, usando também os conhecimentos dos vídeos passados, né? Das outras aulas, né? Então, procurar fazer uma identidade visual, trocar uma ideia com algum colega, simula como se ele fosse o cliente e você fosse o designer e posteriormente inverte, né? Para cada um ter a sua entrevista, né? Então, fazer uma entrevista, entender quais são as necessidades desse cliente, né? E posteriormente seguir os nossos requisitos ali e montar uma identidade visual. Eu deixo aqui como sugestão, vou passar para vocês esse arquivo também, criar um cartão de visita, né? Pequenininho, que seria algo para entregar para os teus conhecidos, por exemplo, né? Criar também um espaço de anotações, por exemplo, que seria uma folha de um bloco de anotações e um CD informativo, né? Então, criar toda essa parte da arte, fazer com que isso fique coerente, usar as mesmas cores, tipografias, enfim, fazer tudo isso que eu comentei na aula de hoje. Criar um padrão que seja fácil de reconhecer e que tenha consistência entre si. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês entram em contato.